Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Eu decidi fazer esse vídeo para ajudar na compreensão do estudo da escola sabatina. Talvez não dê para você enxergar direitinho as letras, né? Tá um pouco embaçada, mas se você pegar a sua lição da escola sabatina na quarta-feira, dia 24 de novembro, né, tratando da lição 9, tem algumas dicas aqui que eu quero dar para você. Veja bem, começa aqui na introdução, falando de Deuteronômio 30, verso 1 ao 10, onde fala que a graça e a bondade de Deus, né, para com os apóstatas e pecadores, né, aqueles que se desviam do caminho do Senhor, e que Deus estava disposto realmente a abençoá-los, né, mesmo eles que tinham sido grandemente abençoados e se desviaram, né, Deus ainda estava disposto. No finalzinho diz assim, ó: apesar do que Deus fez por eles e de que não tinham justificativa para os pecados, eles pecaram. E entre parênteses tem essa pergunta: podemos nos identificar com isso? O que é que significa isso aqui? A lição ela não trata apenas da questão teológica, mas também de princípios. Quando vem esse tipo de pergunta aqui, ó, podemos nos identificar com isso, ou seja, com o que o povo fez, né? Com certeza sim, né? Porque apesar de sermos abençoados por Deus, nós também caímos muitas vezes em pecado, não apenas se afastar da igreja de Deus abertamente, mas passar por um período de, digamos assim, de mornidão espiritual. Essas perguntinhas, né, elas vêm exatamente para nos fazer refletir, saber que nós não somos melhores, nós não somos melhores do que ninguém, né? Então a lição não trata apenas da questão teológica, mas que você reflita, né, que você aprenda, né? Os israelitas pecaram, é muito fácil olhar para trás e condenar, mas como é que está a sua vida hoje? Você tá como está a sua caminhada com Deus desde que você se batizou nas águas, né? Será que foi tudo perfeito? Obviamente que não. Não apenas o que a gente faz, mas também o que a gente deixa de fazer. Na perguntinha é o seguinte, ó, em Deuteronômio 30, verso 1 ao 10, aí vem aqui uma pergunta bem grande, né? Mas se você prestar atenção nos detalhes, fica mais fácil de você responder. Colocou aqui: observe o que estava incluído no arrependimento, no retorno, ter chuva a Deus, né? O que foi requerido e o que isso deve nos ensinar hoje sobre o que envolve verdadeiro arrependimento. Então eu circulei aqui, não vai dar para ver direitinho, mas está aqui, ó, o que estava incluído, certo, no arrependimento, o que foi requerido, ou seja, o que Deus queria do povo, e o que isso deve nos ensinar hoje. Então são praticamente três pontos aqui que a gente analisa. O que estava incluído no arrependimento? Se converter e se voltar para Deus para obedecer seus mandamentos. Isso estava incluído. A segunda foi o que foi requerido, né? Foi requerida a obediência, arrependimento com coração circuncidado, né? E na terceira pergunta, né? O que isso deve nos ensinar hoje? O verdadeiro arrependimento é quando nos voltamos a Deus de todo o coração, né, dispostos a obedecê-lo. No final aqui também tem a resposta sugestiva, certo? A resposta que a lição deu foi o seguinte: voltar-se para Deus de todo o coração e entregar-se totalmente a Ele. Muitas vezes também vem várias linhas e a resposta é uma resposta curta. Certo? A resposta sugestiva aqui da lição agora ficou mais embaçada ainda. A resposta sugestiva à lição foi uma resposta curtinha, né? Mas uma resposta mais abrangente seria essa aqui, né? É o meu modo de ver. E durante a leitura, né, vem dizendo que os israelitas precisavam fazer uma escolha de retornar a Deus e obedecer de todo o coração. Ou seja, também informando aqui mais abaixo que Deus trabalharia neles e circuncidaria o coração. Eles deviam fazer a escolha, né? A escolha era deles, né? Mas Deus os iria ajudar, né? Diz aqui, ó, parte da bênção é que ele trabalharia neles para mudar-lhes o coração, ainda mais em sua direção, de modo que amassem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma para que pudessem viver. Ou seja, nós vemos que a escolha é nossa, né? Mas nós por nós mesmos não podemos, né, nos purificar e nos santificar. E Deus nos promete realmente fazer isso. Quando a gente lê, por exemplo, eu vou ler aqui na Bíblia, Deuteronômio capítulo 30, verso 6, diz assim, ó: o Senhor Jeová teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência,
para amares o Senhor Jeová teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Ou seja, é o próprio Deus quem irá nos santificar. E no verso... E também ele promete bênçãos, né? Verso 9 diz: o Senhor Jeová teu Deus te dará em abundância toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor Jeová tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor Jeová teu Deus, guardando seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor Jeová teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então a decisão tem que ser nossa, mas Deus, além de nos santificar, ele nos promete verdadeiramente bênçãos. E aqui no final tem uma citação de Ellen White muito interessante. Diz aqui que o povo lamentava porque seus pecados tinham trazido sofrimento, e não por terem desonrado a Deus, transgredindo sua santa lei. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. Ou seja, você deve se afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Muitos, assim como o povo, né, eles lamentam as consequências do pecado, mas eles não lamentam por terem desonrado a Deus. Vamos supor, por exemplo, um exemplo bem forte, um pastor que é pego em adultério. Né? Quando ele não se arrepende de verdade, ele lamenta pelo ato. Foi pego, perdeu a credencial, mas ele não lamenta o fato que ele fez, né, de ter desonrado a Deus. Então, a diferença é muito grande. E lá no final também, tem essa pergunta de rodapé, que é sempre uma pergunta reflexiva, a diferença entre lamentar as consequências, né, e lamentar de fato os próprios pecados. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, falando das trombetas e das pragas, a gente vê que o povo que recebe os flagelos das trombetas, eles não se arrependem, né, da mesma forma como as pragas, só que é uma diferençazinha. Enquanto nas trombetas eles não se arrependem, mas não blasfemam de Deus, por que eles não blasfemam de Deus? Eles não se arrependem porque eles achavam que estavam agindo corretamente, e que aqueles guardadores dos mandamentos de Deus, Apocalipse 14, verso 12, eles é que eram culpados, e que Deus estaria se desagradando deles, por isso estaria enviando todas aquelas enfermidades, aquelas catástrofes. Só que quando a gente chega nas pragas do Apocalipse, a gente vê que eles, né, que recebem as pragas, eles não se arrependem, eles também blasfemam de Deus. Por quê? Porque depois dali eles veem que realmente os culpados são eles, né? Porque ali eles já vão ter visto a arca de Deus no céu, com os 10 mandamentos, e agora eles, além de não se arrependerem, realmente porque eles não queriam abandonar o seu estilo de vida de pecado, eles blasfemam contra Deus, porque ele vê que realmente a ira de Deus era sobre eles. Então eu espero que tenha ajudado, né? Ficou um pouco longo, né? 8 minutos, mas eu espero realmente que tenha ajudado a você. E se você se sentiu beneficiado de alguma forma por Deus, que você compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender sobre como estudar a lição da escola sabatina. Que Deus seja louvado. E outra coisa que eu quero dizer, a lição sabatina é um recado para os professores, não é para você chegar no estudo da lição e mostrar o que você sabe, não. A lição sabatina você tem que estar ali para tirar a dúvida dos alunos e botar os alunos para se envolver. Você tem que saber, na minha opinião, 3 pontos. Primeiro, a parte da lição que os alunos mais gostaram, a parte da lição que eles não entenderam, né, e a parte da lição que eles não gostaram, por um motivo ou outro, uma coisa que venha, por exemplo, de contra aquilo que eles acreditavam. Então que Deus seja louvado, fique com a paz de Jesus. Amém.